Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Não suceda que, arrancando o joio, arranqueis juntamente o trigo. Deixai-os crescer juntos até o tempo da colheita. Esse domingo, o último, depois da Epifania, nos apresenta a parábola do trigo e do joio, em que nós vemos naquele campo semeado da boa semente, pela falta de vigilância dos homens, vem o inimigo e semeia o joio. E diante da constatação do crescimento do joio no meio do trigo, diferentes são os modos de agir daqueles semeadores e do dono da terra. E assim nessas atitudes, nós podemos compreender também que são diferentes os modos de agir nossos e os de Deus, que é o dono da terra, que é o Senhor, proprietário de todas as coisas, da nossa alma. Observamos de um lado o ímpeto, um zelo ardente, até desordenado, dos servos em querer logo arrancar o joio do meio do trigo. E de outro lado, nós contemplamos a prudência, a sabedoria com que age o Senhor do campo, esperando o tempo certo para a realização da colheita, para que nada do trigo acabe se perdendo. Os servos impacientes da parábola somos nós. Muitas vezes, ardendo de um zelo verdadeiramente santo e legítimo, mas falho nas suas ações práticas, no concreto. Às vezes, agimos por um excesso de zelo desordenado, não esperando o tempo certo e as devidas circunstâncias. E ao mesmo tempo comparamos o sábio Senhor do campo, que é Deus, que tudo pondera segundo o tempo e segundo as circunstâncias, e sabe ser longânime, sabe esperar, dar tempo ao tempo para nós. Assim nós vemos, de um lado, a prudência e a paciência e a longanimidade de Deus no cuidado das almas para conosco mesmos, contrastando com o zelo impetuoso e inoportuno de nós mesmos, para conosco e para com as pessoas que nos cercam. Deus é paciente, longânime, nós somos muito impacientes. Queremos logo impor a nossa vontade, não pesamos as circunstâncias. Os servos da parábola, eles descobrem o joio, e logo incontinentes, impacientes, com violência, eles querem arrancar, se livrar logo desse joio, impaciência que é própria de uma imaturidade, que é própria inclusive da juventude, uma impaciência em querer logo arrancar o mal pela raiz e com violência. E assim nós também agimos quando muitas vezes ocupamos de forma séria e zelosa da principal tarefa que nos incumbe, que é a santificação das nossas almas, e das almas também das pessoas que nos cercam. Algumas vezes nós mal lançamos a semente divina, mal lançamos a boa palavra de Deus no campo de uma alma,
na nossa alma ou na alma do nosso próximo, amigos, filhos, pessoas que nos cercam, subordinados, etc. Mal lançamos a semente, já estamos com a foice na mão para querer colher logo a semente. E na realidade não é assim. Nós somos muito impacientes e não damos tempo para a semente se enraizar, crescer e dar o seu fruto devido, para que o fruto de fato apareça, uma vez aparecido, seja possível colhê-lo. O resultado dessa pressa inoportuna, desse zelo ardente desordenado, é o desânimo, porque de fato fazemos isso, tentamos colher logo antes do tempo e no final das contas não conseguimos colher nada porque ainda não tem o que colher, não tem fruto para ser colhido. Então nos desanimamos, largamos as tarefas, os trabalhos, porque agimos antes do tempo. E pior, querendo colher, nós acabamos, e até arrancar a zizânia, arrancar o joio, nós acabamos pisoteando todo o trigo que está ainda brotando, por causa desse zelo impaciente de querer logo colher algum fruto ou evitar algum mal, até tentando forçar violentamente este arrancar do joio ou colher do fruto. E no final, nós nada colhemos, muito pelo contrário, nós acabamos estragando o trigo. E esse não é o modo de agir de Deus, como nosso Senhor nos mostra na parábola. Deus dá tempo ao tempo para nós. Deus nos criou no tempo, né, e nos dá assim, e nos salva, né, no tempo, né. O crescimento, a santificação exige um processo, exige maturação, exige tempo, exige paciência. Deus determinou esse caminho para o nosso progresso e para o nosso crescimento, o caminho mais humano, mais adaptado à nossa condição, à nossa natureza, que Ele criou, o caminho no qual se deve dar tempo às coisas para que elas possam crescer, para que elas possam amadurecer. E essa caminhada, esse caminho humano que Deus nos dá para a nossa santificação, exige tempo, paciência, exige passar pelos devidos processos. Os santos foram assim. A parábola diz que é preciso semear e depois esperar, mesmo uma vez que se constatou que o joio também foi semeado no mesmo campo da boa semente. A germinação, o crescimento, a floração, esta lenta formação do grão, seu amadurecimento, supõe paciência, supõe a nossa vigilância, sobretudo para impedir que, por uma preguiça nossa, por uma falta de zelo, de um bom zelo ordenado, venha o inimigo e semeie a semente perniciosa. Mas, se assim o permitir a divina providência, mesmo assim, devemos ser pacientes, esperar o tempo certo. Nós não impediremos inteiramente que a semente má, às vezes, seja semeada no nosso meio. O que não podemos fazer é parar de lutar com uma boa vigilância. Se nós, às vezes, não sabemos utilizar bem do nosso tempo, o inimigo sabe muito bem empregar o tempo dele e aproveita qualquer brecha nossa no campo espiritual para semear o joio. A nossa cooperação, nesse ponto, ela se reduz, de um lado, a semear a semente e depois a colher o fruto, e nesse interim é necessário sempre vigiar. Mas, se o joio vem a ser semeado, precisamos também esperar com paciência. Não adianta adiantar o processo da maturação, mas esperar com a devida paciência. Precisamos, às vezes,
deixar, assim como Deus faz no seu governo, deixar a má erva brotar entre as hastes do trigo, porque se nós quisermos arrancá-la logo de forma prematura, arriscaremos de arrancar então o trigo. Por isso precisamos tolerar e suportar certas ocasiões de males, aturar com paciência a ação e o aspecto do mal, muitas vezes, que Deus permite que nos aconteça na nossa vida, para o nosso maior bem, mesmo se esses males nos provam em tentação e em paciência. E a paciência, estes males, sob diversas formas e circunstâncias, estarão misturados no nosso campo até a grande colheita da nossa vida, ou do bem que nós precisamos colher concretamente, quando enfim o fruto estiver já preparado. E se nós soubermos fazer isso e agirmos com essa sabedoria própria que nos é ensinada nesta parábola, agindo com a prudência e essa paciência de Deus, haverá colheita de bons frutos em nossa vida e na vida dos outros, mas no tempo certo e nunca antes do tempo. Se nós formos apressados demais em querer colher algum fruto, se queremos impor a nossa vontade, apesar da realidade, dizer o contrário, se não fazemos a devida confiança na divina providência, se nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida, se não sabemos colaborar ao mesmo tempo devidamente, nós podemos estragar toda a colheita, ou uma parte dela. Então tenhamos sempre o devido cuidado de não interferir de forma inoportuna e impaciente no campo da salvação das almas, querendo adiantar e forçar os processos necessários. Sejamos cuidadosos, reservados, pacientes, assim como Deus, Ele que tem o verdadeiro controle do campo, Ele é o dono e senhor do campo, Ele sabe o momento certo da colheita, devemos agir dessa mesma forma prudente. Essa parábola, ela nos dá ainda, assim, lição de exemplo de uma paciência que é inteligente, uma paciência sábia, que às vezes sabe tolerar o mal e aqueles que o cometem numa certa medida e numa certa circunstância, para não acarretar um mal maior. Ou ainda tolerar um mal, ou aqueles que o cometem, na esperança de mudar ou curar esses males que ainda existem. Assim age a providência no mundo, né? Assim governa, dessa forma governa o mundo a divina providência, providência que permite certos males e certos pecados em respeito àquela liberdade que ela concedeu ao ser humano, para que esse ser humano, os homens, eles tenham tempo para se arrepender e voltar à prática do bem, mas para isso exige tempo, exige amadurecimento. E também, ou ainda, para que o mal ele possa se esgotar por si mesmo, com a certeza de que virá um dia da grande justiça e da grande reparação, em que todo mal será, enfim, pago. Também com esta paciência, com essa sabedoria, a igreja age para com os pecadores, por exemplo, agindo com muita paciência e com muita indulgência, buscando perdoar sempre os pecados, não deixando apagar, sobretudo, as brasas da devoção, com brasas que estão acesas ainda com certa dificuldade, às vezes querendo, digamos assim, como vai dizer São Francisco de Sales, se não me engano, querendo acender uma devoção, nós acabamos abafando a brasa e apagando-a totalmente, porque exige paciência. São João Crisóstomo fala, que na ordem moral, esta má semente, ela também pode
se tornar boa pela possibilidade do arrependimento, da conversão, do retorno a Deus. Então, paciência, colocando tudo nas mãos de Deus e fazendo confiança na divina providência. Esta paciência inteligente, ela pode ser, que nos ensina a parábola de hoje, que dizemos de forma muito geral, mas são pequenas meditações que podemos aplicar em vários pontos da nossa vida. Essa paciência inteligente podemos aplicar, por exemplo, na educação dos filhos, onde podemos perceber às vezes joio e trigo misturado, e será necessário agir com muita paciência e sabedoria para não querer arrancar com muita violência de uma vez só o joio. E será necessário às vezes tolerar certos defeitos ou certas circunstâncias para que, não querendo violentamente arrancar o joio à força, não lesemos as boas qualidades e as boas sementes. Não podemos acabar nos perdendo bens nessa educação, podem não conseguir depois voltar a eles, né? Então, muita paciência, agir com sabedoria e com uma paciência inteligente. De certa forma, a presença dos maus nesse mundo também colabora para o nosso desenvolvimento. Estar diante dos males nos ajuda de alguma forma a crescer, a amadurecer. Nesse sentido, de São Jerônimo, que deste mundo os bons, que são muito fracos e muito débeis, precisam estar misturados com os maus, para que os bons se tornem melhores por causa dos maus, porque os maus provocarão os bons no exercício das virtudes. Uma virtude que não é provada nunca será verdadeiramente uma virtude. Nesse ponto nós temos o papel dos maus e também por isso Deus os tolera. Os bons assim poderão ser muito beneficiados na busca e no crescimento das mais variadas virtudes quando são perseguidos pelos maus. Assim, a colheita deve sempre ser feita no tempo certo. Assim age Deus, assim age a providência no mundo. Assim, meditando muito bem essa parábola na nossa vida e as lições que nós podemos retirar delas e aplicar em certos aspectos da nossa vida pessoal, pensemos como Deus procede, com a providência governa o mundo, tolerando certos males, dando tempo ao tempo, o tempo devido para o amadurecimento das coisas, não apressando ou forçando muito certas coisas. E busquemos fazer então na nossa vida aquilo que Deus faz, esse modo de governar de Deus. E os frutos da nossa paciência, dessa paciência sábia e inteligente para conosco e também para com as pessoas que nós amamos, para com o nosso próximo, os frutos dessa paciência serão certamente abundantes, mas se nós soubermos colher no momento certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.